Bom, pessoal, continuando Montesquieu, Charles Montesquieu, o Espírito das Leis. Vamos para a segunda parte mais importante, né, onde ele descreve a divisão dos três poderes que até hoje funciona nas democracias contemporâneas, né? O que acontece, né? Em Aristóteles já se refletia na obra política, já se refletia a ideia de que a concentração do poder numa entidade ou numa pessoa só não era muito salutar, né? Que deveria haver então funções distintas e entes distintos. Então, a ideia de um ente julgar, outro aplicar as normas e o outro criar ou editar as normas já começava a se formar. Porém, foi em Montesquieu que isso se tornou mais claro, né? Se tornou mais ele deixou mais clara essa distinção. Então, e essa é a parte mais importante do livro Espírito das Leis. Por quê? Porque ele vai descrever mais claramente as três funções. E elas não deixam, apesar de ser conduzidas por entes ou pessoas separadas, elas são conectadas dentro da administração do Estado, né? Bom, então esses três órgãos, que a gente pode dizer assim, que aqui no Brasil a gente enxerga como executivo, legislativo, judiciário, né? Em outros países também, eles têm que ser distintos, eles têm que ser separados, então não podem ser conduzidos pela mesma pessoa, mesmos entes. Eles têm que ser autônomos, ou seja, eles criam o próprio orçamento, eles tomam as próprias decisões, eles têm uma relação de controle entre eles. Como assim? Eles fiscalizam as ações uns dos outros, certo? Então, aqui no Brasil, o legislativo fiscaliza o executivo, o judiciário fiscaliza os dois, o executivo também fiscaliza o legislativo, né? Porque o judiciário se apresenta na ideia de que as leis têm que ser constitucionais, a não ser que sejam mudadas, né, alteradas através das PECs, né? Então, essa é a ideia. Então, eles são entes distintos, autônomos e independentes. Isso é uma contraposição ao absolutismo, que teria na mão todas as funções de governo, né? A de julgar, de aplicar as normas e de criar as normas. Então, o rei absolutista teria essa função, certo? Esse pensamento, então, do Montesquieu, ele influenciou a Revolução Francesa diretamente, né? Ele era um francês. E influenciou a Revolução Americana, certo? Bom, como ele descrevia o judiciário, né, que é o elemento assim mais importante que ele tratava. O judiciário ele dizia que o judiciário tinha que ter a menor personalidade possível, né? Menos personalidade possível. Por quê? Porque o juiz não poderia tentar influenciar
com sua personalidade, com sua maneira de ver o mundo, as decisões, né? As decisões do próprio juiz teriam que ser baseadas na lei. O juiz seria uma espécie de reprodutor da lei, sem ter que ter uma certa neutralidade em relação à lei. Bom, isso, gente, é filosofia, né? É uma idealização. A gente sabe que juiz tem posição política, juiz tem ideologias, como todas as pessoas. Então é muito difícil que ele não influencie, mas era o ideal do Montesquieu. A gente teve um caso recentemente, né, no governo aqui do Brasil, em que o juiz acabou conduzindo as investigações de corrupção, né, de uma maneira, digamos assim, não muito correta, porque ele, em seguida da sua decisão, um tempo depois da sua decisão, ele acabou entrando na política, e isso aí denota que não parece ser muito ético, porque parece que ele tomou as decisões a partir de interesses próprios, de posteriormente entrar na política. Então não parece ser muito ético. Então, mas isso era a filosofia do Montesquieu, e que foi aplicada em grande medida. Nós estamos no Brasil executivo, que cuida da administração pública, né? Que tem poder de veto. Isso também ele falava no livro dele. O que é o poder de veto? Por exemplo, na Câmara Federal e no Senado parece ter sido aprovado um projeto que delimita o uso, a propriedade, na verdade, de terras dos indígenas a partir apenas da Constituição de 1988, certo? De lá para cá. Então, com esse projeto, os índios, os índios teriam direito a terras até a Constituição de 1988 delimitar mais terras. Posteriormente, a Constituição delimitou mais terras, né, uma quantidade maior de terras, para que os índios tomassem posse. Então, acaba que isso vai limitar a propriedade de terras, vai ter uma quantidade grande de terras que vai passar para a mão da iniciativa privada, dos ruralistas e etc. Mas ainda o executivo brasileiro ainda tem chance de vetar esse projeto, certo? Projeto que passou agora por último no Senado. O projeto vai para a Câmara tem que aprovar, depois vai para o Senado tem que aprovar. Esse projeto foi criado, se eu não me engano, na Câmara, às vezes é criado no Senado, mas eu acho que esse projeto foi criado na Câmara, volta para o Executivo, que é que é o governo administrativo do Estado brasileiro. Ele pode vetar alguns artigos dessa lei, ou toda a lei, e devolve para a Câmara, certo? Vai ter uma relação entre partidos que apoiam o governo, que estão na Câmara, que apoiam o governo executivo, e vai ter outros partidos, deputados, senadores, que não apoiam o governo. Então isso aí vai se decidir, vai se tirar um artigo, vai se colocar outro, para que o governo autorize, né, não vete essa lei. Então é esse jogo que acaba acontecendo. Na Câmara Legislativa, como eu falei, são criados os projetos, né, tanto na Câmara Federal como no Senado. Tem diferenças de tipos de projetos, né?
no Senado são projetos mais estruturais, assim, né, de forma grosseira, assim falando, né? E na Câmara dos Deputados são projetos assim, mais perto da realidade do povo, né, da população, certo? O judiciário então fiscaliza se esses projetos não estão controlando, não estão indo contra não são anticonstitucionais, não estão indo contra a Constituição, certo? Essa é a ideia. Bom, pessoal, então com isso a gente termina o Montesquieu. Até a próxima.